Terracotas nigerianas, 2.000 anos de idade. Os magníficos bronzes de Ife e Benin. A civilização africana tem raízes antigas e uma história que remonta muito antes da chegada dos europeus no século XV. A África deu origem a vários estados e impérios, especialmente ao longo das planícies costeiras do leste e no oeste ao sul do Saara. Os historiadores estão começando a traçar a ascensão e queda das civilizações africanas, a maioria das quais não tinha linguagem escrita. Hoje, emergindo de séculos de domínio colonial, todas as nações da África são países jovens. Homo sapiens apareceu pela primeira vez há mais de 2 milhões de anos na Tanzânia. Muito depois, no Egito, surgiu uma das primeiras civilizações avançadas do mundo. O Nilo, o mesmo rio que testemunhou o surgimento da civilização antiga do Egito, é agora a força vital de um dos povos mais remotos e misteriosos da África, os Dinka. Essas mulheres Dinka recolhem peixes das planícies alagadas do Sudão, da mesma forma que seus ancestrais podem ter feito naquela primeira civilização egípcia. Os Dinka fazem parte do fascinante e perplexo lapso temporal da África. Foi só recentemente que o mundo começou a entender a história completa da África. Na Europa e América contemporâneas. Para entender a história da África, devemos primeiro conhecer algo de sua topografia. 3 vezes o tamanho dos Estados Unidos, a África cobre cerca de 12 milhões de milhas quadradas. Grande parte dela é virtualmente inacessível. A linha costeira raramente é interrompida por baías ou golfos. Apenas o rio Nilo é facilmente navegável a partir do mar. Não há caminhos para o interior a partir dos oceanos Atlântico ou Índico. A maior parte do continente é um enorme planalto, interrompido por amplas bacias interiores que se estendem quase até a costa. Nas áreas desérticas e florestas equatoriais, os extremos do clima tornam a vida difícil ou impossível para pessoas não acostumadas ao calor e à umidade. As florestas tropicais seguem ao longo do Equador. Existem bosques e savana, grandes pradarias secas. E finalmente os desertos, o Kalahari no sul e o Saara ao norte. Parceiros, Hernanda, para a história da África, o Saara é a característica mais significativa de todas. Antes de 3.000 anos antes de Cristo, grande parte da área, agora chamada de Saara, era verde e fértil.
Seus habitantes eram caçadores inicialmente e mais tarde pastores de gado. Suas sociedades e culturas eram estáveis e desenvolvidas. Mas a partir de cerca de 3.000 anos antes de Cristo, mudanças dramáticas no clima destruíram as terras de pastagem férteis e o Saara expandiu-se. O clima do deserto manteve-se relativamente constante por mais de 2.000 anos. Existem amplas evidências arqueológicas, artefatos de pedra e arte rupestre que o Saara já sustentou grandes populações. Mas hoje apenas alguns povos nômades, como os Tubu, que vivem perto dos oásis remanescentes, continuam a suportar o árduo clima do deserto. Caravanas de camelos ainda cruzam o Saara, seguindo as mesmas rotas familiares dos tempos antigos. A mudança climática no Saara forçou os povos da Idade da Pedra na região a se dispersarem. Alguns foram para o norte e leste, contribuindo para o desenvolvimento da civilização egípcia. Outros migraram para o sul do Saara e tornaram-se cada vez mais isolados à medida que o deserto crescia. Eles se tornaram parte da África Negra. Além desta divisão geográfica, houve a divisão histórica entre os estados sedentários mais poderosos e os nômades rurais. Muitos dos nômades seguem hoje estilos de vida que pouco mudaram desde os tempos ancestrais. Povos seminômades remotos, como os Dinka, agora encontram sua sobrevivência ameaçada pela África moderna que os cerca. É um pequeno consolo que o modo de vida dos Dinka tenha sobrevivido por muito mais tempo do que os impérios africanos mais extravagantes e esplêndidos, nenhum dos quais sobreviveu à chegada dos europeus. O Mundo, uma história pela televisão, continuará na TLC. Dois dos principais reinos africanos antigos se desenvolveram no nordeste do continente. O Egito, com sua capital em Alexandria, e a Etiópia, com sua capital no século I, depois de Cristo, em Aksum. A Etiópia foi convertida ao cristianismo no século IV, e Aksum permaneceu um importante centro cultural e comercial até cerca do século IX, quando foi invadida por muçulmanos. Hoje, esses estelas, de até 100 pés de altura e esculpidas a partir de um único bloco de pedra, permanecem para lembrar ao mundo a outrora poderosa capital de Aksum. A capital da Etiópia foi movida para o sul, para as montanhas, eventualmente para Lalibela. Lá, o rei Lalibela ordenou que igrejas fossem esculpidas na rocha viva. Algumas dessas igrejas ainda estão em uso hoje. A arqueologia mostra que na África Ocidental, no país da savana ao sul do Saara, o ferro era usado desde cerca de 400 a.C. Durante os 1000 anos seguintes, a produção de ferro se espalhou por todo o continente. Após a introdução do ferro, o comércio da África Ocidental expandiu-se, e uma sucessão de estados e centros urbanos surgiu e caiu. Gana, Mali, Kansandai, Hausa e Kanem-Borno. O comércio na área aumentou dramaticamente após cerca do ano 1000 d.C., apoiado pelas rotas comerciais bem definidas através do deserto do Saara. Uma das cidades mais importantes no extremo sul dessa rede era Timbuktu, no Reino do Mali. Timbuktu era uma cidade universitária, além de ser um centro de comércio. A aprendizagem e as ideias eram tão importantes que seus comerciantes ganhavam mais dinheiro com o comércio de livros do que com qualquer outra coisa. Por volta do ano 1000, o Islã controlava toda a África do Norte e os estados na fronteira com o sul do Saara. Mali foi apenas um estado que se beneficiou de seus laços com o Islã. Em 1324, seu sultão, Mansa Musa, fez uma peregrinação ostensiva a Meca, espalhando ouro ao seu redor. A jornada de Mansa aparece neste mapa de 1375, feito na Maiorca cristã. Um pouco ao sul, o século XIV viu a ascensão de Benim, um dos reinos mais poderosos da África.
Os bronzes produzidos em Benin, como esta cabeça de uma rainha-mãe do século XVI, são excepcionais. 3 séculos antes, um pouco mais ao norte, os escultores de Ifé haviam fundido esta cabeça de um jovem. Ambas as obras são um testemunho notável dos artistas que as produziram. Os benes de Benin não tinham língua escrita. Descrições de sua sociedade avançada podem ser encontradas nos diários dos primeiros exploradores. Eles deixaram estas placas de bronze como um memorial vívido de seu estilo de vida. O rei deles governava como um monarca absoluto, capaz de mobilizar 100.000 homens em um dia. Ele enviou representantes à corte portuguesa. Seus comerciantes eram os mais astutos dos empresários. Os portugueses e os holandeses estavam cheios de admiração pelo que viam. Para agradar a estes primeiros visitantes europeus, os artistas de Benin produziram obras-primas em marfim, como esta escultura do século XV. Ela retrata os marinheiros e mercadores a quem foi projetado para atrair. Produzida em grandes quantidades, esta escultura custaria o equivalente a uma boa camisa. Os europeus que compraram essas primeiras lembranças abriram caminho para o início do tráfico de escravos. Gradualmente, este comércio antinatural destruiu a estrutura social e econômica do Benin. Os reis africanos responderam ao declínio de seus reinos da única maneira que sabiam, realizando cada vez mais sacrifícios humanos. Quando uma força britânica chegou à cidade de Benin em 1897, encontrou-a deserta e cheia dos restos em decomposição de vítimas de sacrifícios humanos. Benin, terra de esplendor régio e lar da arte mais nobre da África Negra, havia passado para a história. A história ainda guarda os segredos dos criadores dessas cabeças misteriosamente enigmáticas, datadas de entre 500 a.C. e 200 depois de Cristo. Descobertas por arqueólogos há cerca de 50 anos, foram chamadas de terracotas Nok, em homenagem à vila nigeriana onde foram desenterradas. A arte africana frequentemente cruza Fronteiras políticas. Varia de região para região e reflete o contato secular com culturas estrangeiras que passaram pelo continente. Longe das comunidades mais estabelecidas da África Ocidental, os nômades do leste produzem arte portátil. Às vezes, a arte é permanente e indica linhagem familiar ou status etário. Mas, independentemente do propósito social, a beleza é sempre uma consideração. O mundo. Uma história na televisão continuará na TLC. A costa da África Oriental sustentou poderosas civilizações urbanas, entre 500 e 1000 anos atrás. As suas 2 cidades importantes eram Kilwa e Gedi. Exportavam ouro, incenso, peles e marfim do interior da África para a Arábia e a Índia. Os seus navios navegavam pelos ventos das monções do Oceano Índico e retornavam com cerâmicas da China e da Pérsia, cavalos da Arábia e algodão da Índia. Em 1418 e novamente em 1422, Kilwa e Gedi foram visitadas por poderosas frotas chinesas, cujos comandantes estavam curiosos para verificar os rumores sobre a riqueza das cidades. Um século depois, a mesma história de riquezas ilimitadas atraiu os navios de guerra portugueses, cuja artilharia rapidamente destruiu para sempre esses perigosos rivais comerciais. Nas ruínas de Kilwa e Gadi, os portugueses construíram fortalezas para garantir que não haveria recuperação. Hoje, essas poderosas muralhas são tudo o que resta de outra civilização africana desaparecida. No século XIV, o Grande Zimbábue foi um dos estados mais poderosos e impressionantes do sul da África. Sua riqueza derivada de ouro, marfim e extensos depósitos minerais. Grande Zimbábue foi construído pelos Bantu, o grupo racial mais dominante da África hoje. Cerca de 1800 anos atrás,
Eles começaram a se espalhar para o sul, a partir de sua terra natal, em Camarões, até controlarem a maior parte do sul da África. As pessoas que eles deslocaram, os San e os Khoikhoi, foram empurradas para o sul. Eles eram caçadores, e os Bantu eram principalmente agricultores. Pequenos grupos de San continuaram a viver no deserto do Kalahari. Nas cavernas do sul da África, seus ancestrais deixaram lembranças vívidas de seu modo de vida. O gado sempre foi um símbolo de riqueza e bem-estar na África. Ainda é hoje. Os Masai do sul do Quênia e do norte da Tanzânia medem a riqueza em termos de gado e filhos. O dinheiro tem suas utilidades, mas é relativamente sem importância em uma sociedade que é tão essencialmente sem raízes. Os Masai vivem em torno de seu gado. Eles acreditam que Deus lhes deu a propriedade e a responsabilidade por todo o gado da terra. Pode ser tentador ver a história do continente como a ascensão e queda de impérios. Mas outro lado da história da África ainda pode ser visto hoje, nos estilos de vida de seus povos nômades. Os nômades podem não ter lugar na busca africana por prosperidade e eficiência. Muitos governos estão adotando políticas que em breve erradicarão seu modo de vida. Esses nômades oferecem um raro vislumbre de um passado muito distante. Todo ano as chuvas transformam os pântanos do Sudão em um mar interno. O sul do Sudão recebe mais de 50 polegadas de chuva por ano. Durante os meses de inundação, os Dinka se retiram com seu gado para terras mais altas, assim como faziam seus ancestrais. As tribos Dinka estão espalhadas por todo o Sudão em grupos que variam em tamanho de 1.000 a 30.000. No início da estação seca, de dezembro a abril, eles retornam. Visitantes dos Dinka, no final do século XIX, ficaram surpresos ao não encontrar reis, tribunais ou governo. Os governantes coloniais britânicos empregaram antropólogos para identificar líderes naturais que pudessem ser transformados em funcionários locais. Os antropólogos descobriram que os Dinkas não reconhecem líderes. Em vez disso, o acampamento de gado forma o núcleo da sociedade Dinka. Cada indivíduo dentro de sua sociedade entende instintivamente o papel que deve desempenhar. A sobrevivência do acampamento de gado em um ambiente hostil como os pântanos de Sud, com suas inundações, insetos e doenças, demonstra a força da sociedade Dinka. Porque grande parte da história da África não está escrita, ela tem que ser reconstruída de outras formas, observando rituais locais. Todos os anos, os mais jovens Meninas de Suazilândia, no sudeste da África, participam de uma dança cerimonial e simbolicamente doam juncos para construir a casa da rainha-mãe. Ao observar tradições rurais como a dança das caniças de Eswatini, os antropólogos podem começar a entender algo da história humana da África. A vida e essência do continente estão envolvidas na terra, nas pessoas e em suas tradições tribais. Os primeiros exploradores vislumbraram verdades sobre a África, que os que vieram depois se recusariam a ver ou reconhecer. Em 1498, Vasco da Gama e seus homens desembarcaram na costa leste da África e encontraram altas cidades de pedra, onde as pessoas sabiam tanto sobre mapas e bússolas quanto os próprios portugueses. Por razões mercenárias, os europeus que vieram depois não compreenderam o continente, nem quiseram compreendê-lo. Ignoraram as realizações das civilizações africanas e criaram o mito da África Negra e o túmulo do homem branco. A cultura africana Mal prosperou. como consequência do contato com europeus. Por mais de 300 anos, seu povo foi devastado pelo tráfico transatlântico de escravos. Os estados europeus dividiram o continente entre si e criaram colônias que ignoravam todas as divisões naturais e históricas de raça, religião, língua e cultura.